Começar uma carreira numa empresa, conquistar espaços, construir um futuro. Bem, são muitos os exemplos de trabalhadores que dedicaram uma vida dentro de uma empresa e com isso experimentaram desenvolvimento pessoal e profissional. Mas também há o outro lado da moeda, negócios que amargam prejuízos porque não conseguem combater a chamada rotatividade da mão de obra. É o que mostra a reportagem de Eduardo Almeida e Rodrigo Grando. O restaurante foi aberto há 7 meses neste shopping de Campo Grande. Neste período, já passaram por aqui 30 funcionários que abandonaram o trabalho logo nos primeiros dias de experiência. E a dificuldade continua. Nós estávamos com 4 vagas para vagas de auxiliar de cozinha. Colocamos o anúncio, recebemos currículos e selecionamos 11 pessoas. Dessas 11 pessoas apareceram somente 2 pessoas para o treinamento. Hoje, dos 13 funcionários, 4 estão em treinamento em busca da efetivação. Lilian é uma delas. Começou no restaurante há 5 dias e diz que está se esforçando para conseguir a vaga. Não ter medo dos desafios, né? Se esforçar cada vez mais e é isso. O funcionário que entra como auxiliar de cozinha ganha um salário de R$ 622 por mês. O valor sobe para 700 depois de 3 meses. Também tem vale transporte, refeição e seguro de vida. Mas isso não tem sido suficiente para segurar o funcionário. A gerente explica que esse vai e vem acaba comprometendo o trabalho. A própria falta de funcionário no dia a dia, é o treinamento que a gente passa para essas pessoas também e acaba aí todo dia tendo que dar esse treinamento novamente. O problema também acontece em outros setores. Na obra deste shopping, cerca de 10% dos trabalhadores faltam ao trabalho todos os dias. A previsão inicial era ter um canteiro de obras com 1.050 trabalhadores, mas hoje 750 pessoas estão trabalhando aqui no local. E essas dificuldades atrasaram em cerca de 5 meses a conclusão do empreendimento. Nós temos cerca de 120 a 150 funcionários sendo admitidos para repor vagas de funcionários que foram demitidos. Segundo o engenheiro, o salário pago é cerca de R$ 400 acima do mínimo estabelecido pela categoria. Muitos funcionários abandonam o cargo aos 3 meses de trabalho. Isso traz prejuízo comercial, né, que a gente poderia estar com um empreendimento inaugurado um pouco antes um pouco antes, que eu digo assim, na data que nós tínhamos planejado no início. São muitos os motivos que podem levar o trabalhador a faltar, a chegar atrasado ao serviço. Na relação empregado-empregador, cada um tem seus direitos e obrigações perante a lei trabalhista. O principal dever do empregado é prestar o trabalho. Esse trabalho tem que ser prestado com assiduidade e pontualidade. Isso quer dizer o quê? O trabalhador tem que ter uma frequência no seu posto de serviço. Não vendo cumprir com essa obrigação, a lei garante a empresa demiti-lo por justa causa. Quando não vem sendo a obrigação do contrato de trabalho, não vem sendo a favor do empregado. Nesse caso, atraso de salários, falta de depósito, não sendo concedidas suas férias, ele pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele tem 2 opções. Ele pode entrar na justiça e continuar trabalhando, ou ele ainda entra na justiça e pede já a rescisão desse contrato de trabalho, que será analisado pelo Poder Judiciário. Bem, sobre o assunto eu converso com a especialista em gestão de pessoas, Silvana Pascoal Siste. Silvana, obrigado pela presença aqui no Bom Dia MS. Obrigado eu. O que leva a gente a interpretar esse suposto desinteresse pelo emprego? Na verdade, não é um desinteresse, né? A gente trabalha, como sempre, com a oferta e com a procura. Pela reportagem, em algumas áreas, há muito mais oferta de vaga do que procura por vaga, né? Então, nesses casos, é normal o candidato, né, ele procurar em outras empresas mais do que aceitar a primeira proposta. Aí é importante que as empresas se atenham a isso e elas tenham políticas de gestão de pessoas para não só atrair o candidato, mas reter esse candidato dentro da sua empresa. Quando a gente fala políticas, o que seria? Complementar além do salário com outros benefícios? Exatamente. O salário é o que a lei diz que é obrigatório, né? Então, além do que é obrigatório, que outras condições as empresas podem criar dentro dela para reter uma pessoa? Por exemplo, né? Proporcionar um bom ambiente de trabalho, investimento em qualificação profissional, ter
condições de trabalho, muitas vezes um equipamento desatualizado, né, faz com que o profissional se desmotive. A questão, a área de segurança do trabalho, né, nós vimos aí na reportagem, a área da construção civil. Então, por exemplo, se um pedreiro vai trabalhar na construção de um edifício e ele percebe, né, que as condições de segurança daquela obra não são adequadas, ele pode pensar muito mais na sua segurança pessoal do que, né, na proposta de emprego que ele está recebendo. Então, são muitas as condições que faz com que hoje o trabalhador, porque ele já está muito mais consciente dessas condições, ele aceite ou não uma vaga, né? Nós vimos um restaurante que teve muitas pessoas que passaram por ali. Então, por exemplo, é interessante que a proprietária dessa empresa, né, busque fazer o que nós chamamos de uma pesquisa de clima organizacional para verificar o que é que está acontecendo dentro da sua empresa, né, que ela não está sabendo. E também uma atenção especial na hora de selecionar o candidato. Principalmente, né? A gente costuma dizer na área organizacional que uma seleção mal feita, ela vai gerar uma bola de neve, né? Porque daí você selecionou errado, você vai ter um candidato, um funcionário mal escolhido para a vaga, né? Porque toda vaga ela tem um perfil. E quando você faz a seleção, você tem que estar de acordo com esse perfil. Então você tem que considerar o clima e a cultura organizacional dessa empresa, o perfil da vaga, né? Se essa pessoa realmente vai ter uma boa adaptação ou não. E mesmo depois que você selecionou a pessoa certa, é muito importante, isso as empresas não se atentam, para o período de integração, né? A legislação trabalhista, ela dá um período de 45 dias ou 30 dias para o período de experiência, podendo ser renovado. O que significa esse período, né? Que é um período para a empresa e para o trabalhador se testarem. Então, um vai conhecer o outro. Então, nesse período de adaptação, né, é importante que as empresas se organizem e treinem, deem boas-vindas para esse trabalhador, facilitem a adaptação dele no cargo. Para que ele se sinta em casa também, com mais tranquilidade. Para que ele se sinta em casa, né? Porque existe, às vezes, um grupo de pessoas dentro da empresa que, de repente, ela, né, quer boicotar um novo colaborador e boicota, né? A gente percebe que boicota. Okay. Então, esses cuidados são muito importantes. Ok, obrigado pelas dicas. Dá para a gente conversar muito sobre esse assunto. Eu agradeço a Silvana Pascoal Ciste, que é especialista em gestão de pessoas. Obrigado mais uma vez. De nada. Bom dia. Bom dia.